que aconteceu com essa treta. Essa treta não quer falar. Fala, meu filho. Pode perder todos os dias das 7 às 9 da noite. O programa Craques da Bola. Craques da Bola. A apresentação Adair e Ader. Tudo aqui na 1360 AM. Bom, estamos aí com um pequeno problema técnico, físico, químico e psicológico, mas já chegamos o cabo no lugar para tentar resolver aqui, né? Vamos para as notícias aqui de praxe que nós temos aqui então. O goleiro o Everton do Palmeiras atingiu aí uma marca histórica com a camisa do Palmeiras. Depois de não levar aí gols diante de Red Bull Bragantino, ele alcançou aí Veloso, o último goleiro alviverde que passou 3 temporadas seguidas sem levar gols em 20 ou mais partidas, entre os anos aí de 95, 96 e 97, quando passou a ser vazado por 28 partidas, 24 e 27 respectivamente. Portanto, o atual camisa 21 atingiu a marca inédita aí nos últimos 23 anos. O goleiro do Verdão não sofreu gols em 20 de suas 41 partidas disputadas este ano. Vale lembrar aí que em 2018, o seu ano de estreia, em 2019, ele passou em branco no quesito gols sofridos em mais de 20 vezes. Então, agora tem a estatística de não levar gol em mais de 20 jogos. No coisa. O povo gosta de uma estatística, né? Mas ele merecidamente é bom mesmo, ter uma estatura, uma visão de jogo tremenda, sabe? Sair jogando com os pés, como hoje exusa demais com os goleiros. E um goleiro alto pra caramba. Por isso que tá na seleção brasileira, merecidamente. Esse elogio todo ia a ele aí. E tá jogando um grande clube, com um time muito certinho, a defesa muito sólida também. Mas como eu falei com você, que o povo gosta de notícia, né? Então você tem que arrumar uma notícia, quer dizer, o Palmeiras jogou ontem, ganhou numa boa, falaram dele ontem, mas aí precisava de uma notícia hoje, né? Foi lá arrumar a notícia, o goleiro bateu o recorde do Veloso. Eu falei assim, o cara deve ter atingido lá quase 1000 partidas. O Veloso acho que parou de jogar bola, já tem quase 20 anos já. Eu falei, não, o cara deve ter aí quase 1000 partidas pelo Palmeiras, deve ser uma coisa... Não, tô falando, deve ser uma coisa, uma treta dessa aí, né? Porque o cara chegar importante com a matéria do negócio. Então, eu falo com você que o negócio... Isso é bom pro jogador, pro atleta, né? Daí, mas é umas estatísticas meio doidas, né? O ego, né? E ele não esperava de ganhar uma Olimpíada, já ganhou uma Olimpíada, já tá na seleção brasileira, sendo reconhecido aí com esse mérito dele aí, do pessoal que tá falando essa estatística aí, ganhar aí do Veloso, porque o Veloso foi um dos jogadores mais vitoriosos aí no Palmeiras. Mas então, o cara falou um negócio desse aí, que ele bateu o recorde dele, não tomou gol em 20 partidas, mas o problema é que as outras 20 lá, ele tomou 600 gols, quer dizer, né? Às vezes é um recorde meio doido que eles gostam de fazer, né? Deixar isso ficar com esse pouco. Você sabe que os caras às vezes têm muito tempo, né? Daí eles estudaram muito pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Ainda mais hoje em dia então, tudo é número, né? É número, e outros caras com essa pandemia, os caras arrumam tanta coisa. Muito mais tempo, é verdade. Eu achei que só nós dois que brigávamos aqui. Os caras não, eu não brigo com ninguém, não. Lá tem uma espinheira lá que eu pensei que os caras iam jogar a mesa em cima do outro lá. Não, eu não brigo com ninguém, não. Você que fica brigando com os outros aí. Bom, o Jorge Nicola falou aí sobre o Internacional, falando aí que tá rolando aí um baita conflito entre o Cudê, membros da diretoria e o presidente do Internacional. Bruno, posso acrescentar uma coisa de bastidor em cima dessa história aí? Você pôs o outro lado, né, do Cudê avaliando, cogitando a possibilidade de não ficar. Nos últimos dias eu troquei mensagens com o pessoal lá do Internacional e uma pessoa do Inter me escreveu o seguinte: aqui ele não vai ficar como o São Paulo. E aí logo depois tem a explicação. Esse time que ele tem é pior do que o Racing, é pior do que o Rosário, é pior do que o Tijuana? Interrogação. É o maior clube da carreira dele e também o maior salário. É pidão, hein? Que culpa temos que machucaram o Guerreiro, o Saravia e o Bosquilha? Todos seguem na folha e ainda buscamos substitutos. Mas ele quer mais? Então assim,
Tá rolando um baita conflito entre o Eduardo Cudê e os membros da diretoria e até o presidente Marcelo Medeiros. Porque o Cudê, ao contrário do Sampaoli, ele não vai com tanta ênfase na imprensa, mas nos bastidores ele tem exigido reforços, tem exigido melhoria do time. E isso tem causado enormes problemas. Você leu a matéria do Globo Esporte em que o Cudê acena com a possibilidade de sair. Posso te assegurar que é enorme a chance de o Rodrigo Caetano sair do Internacional no fim do ano. O contrato dele termina em 31 de dezembro. Cheguei a contar aqui que também por conta dessa pressão, dessa relação desgastada com o Cudê e por causa das eleições que estão previstas para os próximos dias, o Rodrigo Caetano entendeu que o ciclo dele no Internacional está acabando. Então, Bruno, não é só o Sampaoli que é mala sem alça, que fica todo dia pedindo reforço, não. O outro argentino, o Eduardo Cudê, também tá nessa trilha. Aí, Ado, vem aquela coisa que a gente falou, né? Os estrangeiros pedindo. Mas pensa numa coisa, o cara montou um time. Aí o jogador principal da equipe machucou e ficou fora do campeonato. O segundo foi lá e machuca também. Que era o principal. O terceiro vai lá e joga e machuca também. O terceiro, que aí são os 3 melhores. E você não quer que o cara vai pedir jogador? Claro que tem que pedir. Outra coisa, você tem aquela pressão de ter quantos anos que não ganha um campeonato brasileiro? Desde 1979. Você não ganha uma Copa do Brasil, já tem um tempão. A Copa da Libertadores não tem muitos anos, mas foi. Já tem um tempo. Tem um tempo também. Então, assim, se você olhar esses jogos importantíssimos no Campeonato Brasileiro com a Sul-Americana e a Conmebol, incluindo isso aí, o Internacional tem muitos anos que não ganha nada. E aí vamos pular para o Atlético também. Ele fez recentemente, ganhou a Libertadores, mas e o brasileiro? Não, mas recentemente já vai para 7 anos. Mas eu estou dizendo, em comparação do Cudê. É isso que eu quero dizer para você. Então, assim, eles têm que pedir mesmo, cara, porque a pressão é muito. E é melhor ele fazer a pressão lá dentro da diretoria, conversando, do que ir para a imprensa e fazer igual o São Paulo faz, e fica toda hora falando que você é diretor. Isso aí é muito feio. Isso aí tem que ficar entre eles, cara. Isso aí não tem E outra coisa, faz um bom tempão, faz um tempão que o Internacional não tem um time desse jeito. O último time que ele fez sem ajeitado assim foi na época do Muricy. E da época que ele voltou também quando ele voltou, que foi rebaixado no outro ano, ele brigou também bem. Mas é isso. Se você olhar isso aí, Muricy e o Abel, nunca mais eles fizeram um time. Esse time dele agora está sendo espelhado no Brasil todo, na Sul-América. Que nesse campeonato brasileiro, todo mundo se espelhou no Internacional. Flamengo, mesmo o Flamengo tendo esse timaço, com esse elenco maravilhoso, espelhou o Atlético também, olhando como o Internacional está jogando. Todo mundo está olhando um ou outro. E outro, se está pedindo para um lado de cá, outro está pedindo também. Você perdeu 3 jogadores principais, ué. Você não acha que o treinador lá do Flamengo também não quer um zagueiro, não? Porque os dois que estão lá é fraco. É fraco aqueles caras lá. E o menino tá machucado lá, eu tô achando que vai voltar agora não, bicho. Então, também daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Aí você põe um Natan de 18 anos, fez um gol outro dia, todo mundo empolgou. Que eu falei com você, Aí vem o outro 4 zagueiro lá, fez um partidaço, lá o loirinho lá. Fez um partidaço, agora nesse aí tomaram 3, 4, pronto. Aí já a zaga não presta mais pra nada. Então, gente, tem de respeitar o treinador, porque a competição são muito fortes. Mas você está disputando 3 torneios. É como ele disse aí, você está bem na Copa do Brasil, você está bem na Copa do Brasileiro e você está bem na Copa da Libertadores. Daí são 3 competições que ele está em primeiro lugar nas 3. Quando eu falo mas agora, lugar, porque ainda tem mais jogos. Vamos ver o lado do time agora? Nós temos que ver que pelo lado da diretoria do Inter, esse ano ninguém tem dinheiro para investir também, né? Não tem não. O único time que está tendo ainda é o Atlético e o Flamengo. Mas eu tô falando assim, ninguém tem, né? O do Atlético apareceu. Se ele tá dando, previsão, você tá emprestando, o que foi? A previsão do Atlético era gastar só 20 milhões com investimento em contratação. Já está chegando a 200, foi passando. Já passou de 200, que vai gastar mais 10, com mais 7, com mais o Dudu piorado, vai dar aí quase uns 30 milhões. Então, não tem dinheiro também. Então é uma coisa que a gente tem que ver que fazer. Ele tem que segurar, o treinador também tem que prestar atenção nisso aí, ué. Ele tá 2 anos já no Inter. Quer dizer, e o ano que vem? Pode ser que o ano que vem dê uma melhorada. Então, tem que ver isso também, esse lado dele aí. Pode ser o que pode acontecer, porque
Foi uma infelicidade dele De ter perdido os ter perdido principais. os 3 jogadores. E olha lá que quase machuca o goleiro também, naquela pancada que ele deu na cabeça lá na trave, que Não, ele não vi, recuperou depois de uma semana, que senão seria, Nossa, aí negócio seria complicado, outra muito coisa, Bom, e falar em problema, vamos com mais um problema aí, porque essa hora... gosta, né, rapaz? Não, essa hora aqui é a hora do problema, não tem uma hora que garra o negócio dos problemas, né? O Lázaro Cândido aí, que era o ex aí, vice-presidente do Atlético, que agora tá deixando aí por ter... vai ter eleição agora, ele não vai concorrer mais. Fala aí sobre o caso Fred, após a decisão aí da Justiça do Trabalho, falando que a luta continua, não pode parar não, companheiro? Não é a decisão final, mas a Justiça do Trabalho, de primeiro grau, acaba de julgar o mérito e extinguir a ação do Fred. O Atlético ganhou tudo nesta instância, repito, nesta instância. O Fred foi condenado a pagar algo em torno de 600 mil de honorários nesta decisão da Justiça do Trabalho aos advogados do Atlético. A batalha continua, porque nós temos ainda a decisão da Justiça Arbitral. O que o Fred fez? Ele entrou na Justiça do Trabalho, dizendo que a Justiça do Trabalho que é competente, não é a Câmara Arbitral, e aí a Justiça do Trabalho está negando a ação dele mais uma vez. Só que agora é o julgamento do mérito e ele foi condenado em honorários. A batalha ainda vai continuar, mas é uma grande vitória. Tá bom, pessoal? Então você pode ver aí que pepino tem pra todo lado. Essa história do Fred já vai para uns 3 anos já, né? E eu não acredito que o Fred perca não, viu, bicho? Não, ele tá perdendo todas. Ele tá perdendo em todas. Primeiro, ele tinha que usar a Câmara Arbitral. O acordo não era para usar a Justiça do Trabalho. É outra treta que eu não entendo no Brasil também, que é cada coisa que vai funcionar. Aí agora o Fred foi na Justiça do Trabalho, falando que a Câmara Arbitral não é o lugar de decidir. Agora, o Fred sabia que isso ia dar problema. Por que ele foi parar no Atlético, bicho? No Cruzeiro. Pra que ele foi pro Cruzeiro? Primeiro ter ido pro Atlético, não deveria ter Não, ido. não, não. O Atlético não tinha nada a ver, não. Não, mas ele, como era o ídolo do Cruzeiro... Não, ele é atleticano. Ele falou lá que ele é atleticano. Falou, ué. O Igor tem gravado lá, falou, nós é galo, ele falou. Ele falou, nós é galo? Ele falou que a família dele é toda atleticana. Tá certo. Entendeu? Tem lá gravado, tem lá umas coisas falando lá, ué. No outro dia ele foi lá e assinou com o Cruzeiro, entendeu? Mas ele é atleticano, falou coisa aí. Eu não entendo mais nada. Agora, se você tinha multa no seu contrato, cara, pra que você foi pra lá? Fosse pra outro lugar, rapaz. Podia ter esperado um tempo. Essa história que tiraram ele de dentro do avião que ele tava indo pra Arábia, isso aí é treta. É só pra não falar que não tava indo pra lá, ué. É claro que tava. Porque ele saiu às 3h30 ele assinou com o Cruzeiro, ué. E aquilo ali deu uma confusão E tremenda. vai dar uns 10 milhões, que aquilo ali vai dar uma complicação danada. E falar em dinheiro, o atleta tá com dinheiro sobrando aí, né? Certo. Vai aí pagar aí em torno de 7,7 milhões para ter aí vagas em 2020. A informação é que o rapaz chega amanhã e deve ter salários aí mensais de 900 mil reais num contrato aí de 2 anos, de acordo com o Jorge Nicolich, que falou aqui da ESPN. Atlético que gastou 1 milhão e 100 mil euros pela antecipação do fim do contrato do Vargas com o Tigres. Só para explicar essa negociação, Bruno, o Vargas, o chileno, 30 anos de idade, todo mundo conhece, né? Jogador da seleção. Ele tinha contrato com o Tigres do México até 31 de dezembro. E já tinha avisado o pessoal lá que não renovaria o contrato. O que o Atlético queria? O Atlético ia esperar o jogador sair de graça para 1º de janeiro anunciá-lo como reforço. Só que a janela de inscrições no Brasileiro já estaria fechada. Então, o Vargas seria reforço só para a próxima edição do Campeonato Brasileiro. E aí, diante dessa falta de gol, da dificuldade que o Atlético tem encontrado para colocar a bola dentro da rede, o Atlético começou a negociar com o Tigres e vai desembolsar 1 milhão e 100 mil euros ou 7 milhões e 700 mil reais. 12º reforço da era Sampaoli. O jogador mais caro em termos de salário, ele vai ganhar bem mais do que os outros. Ganhava 1 milhão e 400 mil por mês no México. Vem para ganhar na casa dos 900 mil. 2 anos de contrato. Chega a Belo Horizonte nesse sábado. O cara ganhava 1 milhão e 400, vem para ganhar 900. Não entendi.
eu tô falando com você. Ele né? estava num campeonato disputadíssimo também, como campeonato mexicano. O São Paulo convenceu ele muita coisa, né, cara? Então, que o campeonato brasileiro é mais forte, que ele tá num grande clube, que o clube, se você ser campeão brasileiro, você vai ficar para a história, que você vai aprender muito mais ali comigo, porque você jogou na seleção e foi artilheiro comigo lá, e você e o fulano e Bertano. Cara, mas isso já passou, né? Isso aí já tem o quê? Quase 8 anos, já 10 anos. Já tem o tempo agora. E outra, ele não tá jogando aquele futebol como ele foi campeão. Não. E De pagar jeito 1 milhão e 100 aí até se explica, né, Ado? Porque se você não paga agora, você só teria ele lá para março, abril do ano que vem, né? Essa premiação não. Essa taxa aí, você tem que pagar mesmo, porque você precisar do jogador agora, nesse porque momento. por causa da transferência. Se o atleta tem, tudo bem, não vamos falar nada. Agora, para ele ganhar 1.400, R$1.000 e cair para 900, rapaz, é muito dinheiro. 500 mil por mês, Meu Deus. Pra aceitar numa boa assim, né? Nossa, mãe. Mas será que não tem luva, não tem nada? Porque aí ele tem que receber alguma coisa. Tem, só essa aí. O passe é dele. E a imagem, só o salário é 900. Será que tem outra coisa à parte por essa aí que nós não estamos sabendo? Aí porque... Eu já falei que eu sei que esses caras tentam acertar aí quem é que ganha mais, quem é que ganha menos, né? Então a gente nunca sabe. Como eu falei com você, no UOL tava a informação lá que era 10 milhões. Agora, não tá trazendo um craque, né, daí? Tá trazendo um bom jogador. Era um bom jogador, né, Ado? Então... ele, pra mim, ele não joga mais que o Keno, não. Mas o Keno vai jogar pelo lado, ele vai jogar como centroavantão, né? Dizendo assim, não sei, tem coisa aí, porque o treinador teve com ele 8 anos treinando ele na seleção do Chile. Então, mas naquela época ele tinha 20 anos, 22 anos. Tinha muito jogador bom também lá. Tem essa coisa toda aí. Tava todo mundo julgando o primor da coisa, né? Não tô desfazendo nada do jogador. Tomara que ele chegue aí, tenha sucesso, que aí já volta para a seleção do Chile, porque ele não está sendo convocado. Ele volta aí a ser convocado e de repente essa vitrina do Atlético Mineiro aí, se o Atlético for ser campeão, conseguir ser campeão, vai ficar na história como o Ronaldinho ficou, né? E quem sabe agora, nossa, mas 900 mil é muito dinheiro. É o que eu falei com o senhor. Por 30 anos. O povo tá tendo muito dinheiro. Por 30 anos, porque não vai sair mais fora. Vai ficar 2 anos aqui. Se você veio pro campeonato mexicano que paga muito bem, e depois veio pro campeonato brasileiro ganhando essa quantia de 1.400 e depois 900, aonde você vai depois daí? No ano que vem, se você não quiser... O problema é que o valor... Você não volta lá para a Europa. Pode acontecer você jogar no Oriente Médio. Mas o problema é que o valor, se você pensar bem no valor em relação à moeda nossa, eu acho que é aí que leva vantagem de eles saírem, porque esses 900 aí pode ser daria 150 mil dólares, 1.000 euros, entendeu? É pouco lá para fora. Concordo, tá certo. Lá para fora é pouco para pagar. Vamos ver o que é que vai dar, porque o negócio é trazer pepino, agora, né? Se ele estiver jogando nesse momento o que ele jogou na seleção, porque em clube ele não viu ele jogar tanto. Ele não jogou no Grêmio muita coisa, não. Não jogou tanta coisa assim. Mas se o treinador, com ele o treinador jogou, vou falar, nós temos 2 jogadores, que o Sacha não tá jogando nada agora. E ele queria o Sacha... de qualquer maneira, que o Sacha não tá jogando. Como chama o treinador do Atlético, queria o Sacha, né? Ele trouxe o Sacha. Aí agora você vai jogar pelo lado, um vai jogar pro lado direito, outro pro lado esquerdo, e vão encher você de bola, porque o nosso time é agressivo. E ele queria o goleiro também, pagaram 6 milhões no goleiro, né? Enquanto levaram o Rafael de graça, né? E já tem uma entrevista aí do goleiro, que já estão batendo o goleiro já deu uma entrevista para falar sobre isso. Eu quero prestar bem atenção aí, que o Vargas vai fazer que os outros meninos não estavam fazendo. Mas se fizer, gol. E aí é gol e acabou. Só isso É o que que ele tem que precisa fazer. É isso que eles estão querendo, tá precisando, porque nos últimos 4 jogos, o Atlético foi muito mal de pontaria. Chutou mais de 500 bolas no gol, mas não entrou. Nos últimos 4 jogos, ele ganhou? Não ganhou. E jogou com o time. E qual o time que ele jogou? O único time difícil que ele jogou, o único time difícil que ele jogou mesmo foi o Palmeiras.
Ele Sim, jogou, foi o Palmeiras. jogou com o Ceará, ele jogou com Fortaleza, ele jogou Bahia. com o Sport, ele jogou com o É, Bahia. Sport, é. Então, todos esses times, ele só conseguiu um ponto. Que Foi no empate com o o Sport. Ceará. O Sport. O Sport, é. É. Então, assim, Vamos esperar para ver o que se arruma, né? exato, vamos... O Flamengo, depois de exigir aí a convocação do alemão Pedro Lewandowski e para também Everton Ribeiro, agora vai pedir aí que os dois jogadores se apresentem à seleção somente aí depois do jogo contra o São Paulo, de acordo também aí com o Jorge Nicola, né? É uma treta atrás da outra que a gente não consegue nem se segurar o que é. Ô Nicola, o Flamengo vai tentar mudar alguma coisa, é isso? Tá pedindo que Pedro e Everton Ribeiro possam se apresentar à seleção brasileira depois do jogo de ida das quartas de final. Havia também nas redes sociais um pedido para que a partida do Flamengo com o São Paulo na volta fosse adiada para domingo, para repetir algo que foi feito com Fortaleza e São Paulo. Fortaleza e São Paulo se enfrentaram em finais de semana, né? E aí o Flamengo poderia ter a volta de toda essa galera que disputa, que joga com a seleção. E aí, em cima de todos esses pedidos e dessas histórias, tem mais um molho para esse confronto entre Flamengo e São Paulo. O Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, deu uma entrevista ontem, lá no Ninho do Urubu, e entre outras coisas, ele deu uma cutucada na CBF, e a cutucada passava pelo São Paulo. O Braz reclamou do fato de a CBF não ter marcado ainda os 3 jogos que o São Paulo tem por fazer. E aí ele cobrou agilidade para que a CBF marque. Ele entende que a CBF não pode demorar muito. Ele até usa a expressão, vai deixar esfriar isso aí. E aí, só para quem não pegou por trás das entrelinhas ou nos bastidores, o presidente da CBF é o Rogério Caboclo. E existe, daqueles que querem talvez enxergar a teoria da conspiração ou não, existe muita gente imaginando que, na dúvida, o São Paulo pode levar algum benefício. Eu não tenho visto esse benefício nos últimos tempos, mas CBF e Flamengo já andaram se desentendendo por uma série de motivos, a volta do campeonato, a volta da torcida, né? O Flamengo não gostou de ter jogado aquelas 4 partidas de forma consecutiva, então tem essa rusga entre Flamengo e CBF, e tendo a CBF como presidente um conselheiro do São Paulo. O Rogério Caboclo é filho de conselheiro do São Paulo, é irmão de conselheiro do São Paulo e também é conselheiro. O problema do Flamengo, Ader, é que o Flamengo acha que ele é Dono da verdade. o dono da verdade e o todo-poderoso. Quer dizer, para ele cancelar o jogo do Goiás, que não tinha nada a ver com o negócio dele, para ele jogar o jogo lá da Libertadores, estava tudo bem com ele. Agora que ele perdeu esses jogos aí, ficou para trás e o São Paulo ganhou e está indo para frente e pode ultrapassar ele já está se intrometendo na escala do jogo do São Paulo. Mas se você pensar direitinho, o Internacional e o Palmeiras e o Flamengo vai reclamar também, porque só o Atlético Mineiro que não está em outras competições. Então tem... Vai reclamar porque o Atlético não está também? Vai processar não, o vai Atlético? reclamar porque que o São Paulo não fez os jogos como eles fizeram. Porque vai deixar para o ano que vem para fazer os 3 últimos os 3 jogos que estão atrasados? Não, porque o São Paulo era para fazer os jogos agora, mas ele fez os jogos da Sul-Americana, que não estava na lista dele. Então, provavelmente... Porque se ele tivesse se ele tivesse passado na Libertadores, ele não jogaria agora. Provavelmente esse jogo vai ser marcado agora. Não, eu tô falando, se ele não tivesse caído, ficado em terceiro e ido pra Sul-Americana, esses 2 jogos que ele fez agora, ele ia fazer os 2 jogos que ele tava devendo. Você sabe de cabeça aí quais os 3 jogos que ele deve? Contra alguém e contra outro. Isso aí não sabe não. Isso não tem provavelmente como saber, ele deve ter algum time que tá lá embaixo. Não, mas o problema não é esse. Quer dizer, o que o Flamengo tá se intrometendo nessa treta aí? Qual o problema do Flamengo? Porque isso aí não tem nada... ele acha que vai afetar ele, né? Mas vai afetar ele por quê? O São Paulo tava disputando competição, hein? Vai ser ruim até pro São Paulo depois, porque quando começar que todo mundo voltar e todo mundo... Não vai... São Paulo também vai ter aqueles jogos no meio de semana também. Mas seria como se ele estivesse disputando Libertadores ou Sul-Americana. Também não acho assim, porque o Flamengo tá metendo o dedinho aí. Agora, quando cancelou o jogo dele pra ele ficar lá no Equador, ele não reclamou não, hein? Não, deu muita sorte que ainda ganhou os jogos, né, cara? Não, ok, Adam, mas eu falando, ele não reclamou, ué. Não.
ele reclamou agora depois, é porque ele não conseguiu aquilo que ele esperava que ele fazia. Que ele perdeu os jogos e os outros times ganharam. O Flamengo, nesse momento, ele tinha até levar as mãos pro céu e dar graças a Deus, porque através desses 4 jogos que ele fez dentro de 8 dias, ele adquiriu 5 jogadores que ninguém conhecia. Um era o goleiro, outro o lateral direito, lateral esquerdo, o meio de campo, e o Natan, o zagueiro, e o 4 zagueiro. 6 jogadores que ninguém conhecia. Complicado. Bom, não dá pra ver quem é que é não, porque o negócio aqui tá bem misturado, entendeu? Então não dá pra você saber. Não, porque eu sei que é o Vasco. Saber. Porque o Vasco falta 2 jogos ainda pra... Não, mas eu não sei, porque o Vasco tem um jogo contra o Palmeiras, que é o primeiro jogo. Então tem um contra o Vasco, parece também, e o outro acho que é o Atlético Goianiense que tá faltando. Não dá pra saber da coisa. Então Mas o que o Flamengo tem que se intrometer lá? Fica quieto aí. E agora ele vai pedir ele vai pedir pro... Rapaz, acho que eu vi. Acho que Sport, Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Acho que esses 3 aí. De cabeça eu não sei. Eu acho não. que esse aí. Eu vi. Ele vai pedir pro jogo. Ele se aí. apresentar depois do jogo do São Paulo da Copa do Brasil. Então, já tá o Flamengo caçando treta dele aí pra ver se complica. Nós já estamos quase virando aqui o ID da rádio. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui só essa informação aqui do Maradona pra gente fechar esse bloco aqui e começarmos no segundo tempo aí sobre os esportes. De acordo com o médico do Maradona, a lenda aí do futebol mundial terá de ficar hospitalizado por mais tempo após sofrer aí de confusão causada por uma abstinência sem explicação que seguiu sua cirurgia cerebral nesta semana, disse o médico aí na quinta-feira. Ele falou aí: todos conhecemos o Diego, disse o médico Leopoldo Luque, a jornalista aí do lado de fora da clínica onde está aí há 3 dias o Maradona, que passou aí por uma operação para remover um hematoma subdural, um coágulo de sangue no cérebro. De acordo com o médico, na fase pós-operatória houve episódios de confusão que associamos aí com a abstinência. Você sabe do que nós estamos falando, né? Que a abstinência dele, né? Então, isso acontece com tanta coisa. Por isso que tá doido querendo sair de lá, porque todo mundo sabe que ele bebe muito, anda mexendo com muita droga, essas coisas. Então, isso aí complica muito, né? Fica agitado e aquela coisa. Mas pelo menos tá vendo que o bicho... Ele acha que tá bem, já tá são. Pelo menos ele tá reagindo, porque tá brigando com os outros, né? Então ele tá seguindo a coisa certa aí, né? Ainda bem. Pessoal, nós fazemos a virada aqui, já nós voltamos aí com o programa Craques da Bola, para a gente falar aí da rodada do final de semana e dos 2 jogos que nós tivemos aí ontem. Programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Conheça as